do livro Palavras do Coração, volume 2, do Espírito Dr. Hermann, psicofonado pelo médium altivo Caríssimo Panfiro. A lição 33, Doutrina Espírita e Medicina Espiritual. Os médiuns modernos igualmente receberam de Deus um dom gratuito e de serem os intérpretes dos Espíritos na instrução dos homens, a fim de lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, segunda edição, Leon Denis, 2003, capítulo 26, item 7. Meus irmãos, aproxima-se a data de mais um encontro que esta Casa Espírita realiza. Os encontros objetivam clarear assuntos para todos aqueles que, interessados, comparecem buscando novos esclarecimentos. A medicina espiritual, que dá passos gigantescos a cada dia que passa, precisa ser tratada com os conceitos legitimamente espíritas. Muitos são os que lhes atribuem milagres. Fatos são trazidos à tona como miraculosos por pessoas insensatas, algumas até de boa vontade, mas isto cria uma atmosfera de descrença em torno de tais fenômenos. A doutrina espírita deve comparecer neste momento, clareando e mostrando a todos aqueles que estão interessados na medicina espiritual onde realmente está a ação espiritual e onde realmente está a ação fluídica. Como médiuns espíritas, todos devem estar bastante interessados nesses conceitos para poderem exemplificar e explicar com correção quais são os sintomas exatos que definem a chamada medicina espiritual. Junto àqueles que estarão estudando neste encontro, sempre vêm pessoas descrentes ou não, mas todos devemos estar prontos para falar sobre o chamado fluido animal e o espiritual, e principalmente sua atuação precisa nos corpos de desencarnados e encarnados, ou seja, no perispírito e na matéria. Divulgando os conceitos da chamada doutrina espírita e também da chamada medicina espiritual, a Casa Espírita faz um papel de relevo e diante da humanidade de um modo geral. Procuremos, pois, estudar para explicar e explicar para mostrar clareza sempre. Agora, despedimos-nos, convidando a todos a participarem de mais um encontro sobre a medicina espiritual, mas pedindo que compareçam para entender e, entendendo, exemplificar. Que Deus nos ajude sempre, muita paz, que Deus permaneça com todos. Hermann, mensagem recebida em 23/10/1993. Doutrina Espírita e Medicina Espiritual. Hoje o Dr. Hermann traz para a gente aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 26, no item 7, que fala dos médiuns, né? Fala dos médiuns modernos, e ele fala médiuns modernos exatamente por quê? Porque os discípulos de Jesus naquela época já eram médiuns também, né? Já tinham a mediunidade. E hoje em dia também temos aí os médiuns, né? Que trabalham nas casas espíritas, trabalhamos aí com os passes de cura, trabalhamos nos tratamentos espiritual. E Dr. Hermann nos traz a doutrina espírita e a medicina espiritual. E ele nos fala aqui dos encontros, né, que as casas espíritas promovem para explicar, trazer cada vez mais explicações sobre essa medicina espiritual. Essa medicina através da fé, através da cura dos fluidos, não é? Que ele fala aqui pra gente. E que ele fala também que dá passos gigantes. Sim, porque toda vez, né, que a medicina se junta aí com a parte espiritual, só acontecem coisas boas, né? Vemos tantos exemplos aí hoje em dia de médicos que já fazem suas preces através, né, para terem sucesso aí nas suas cirurgias e tal. Então a gente vai tendo aí
essa oportunidade, quando nos fala aí, doutor Herman, desses encontros, de explicarmos melhor o que é essa medicina espiritual. E aí ele faz o convite a todas as casas espíritas, né? E aos médiuns e aos trabalhadores, para que façam isso sempre muito dentro da doutrina espírita, dentro da doutrina de Jesus, né? E que muitas vezes aí atribui-se a fé, atribui-se a milagres, né? Mas a gente vai estudando a doutrina e vai vendo que os milagres, eles nada mais são do que a fé aí colocada em prática, colocada em ação. Que milagres realmente, eles não existem. O que existem é a fé, porque Jesus, quando fazia suas curas, que sabia tão bem manipular esses fluidos, né, que todos nós temos, então Jesus fazia as curas, mas ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Então a gente precisa, além de tudo, acreditar, ter fé, confiança no Pai, confiança em Deus. E a doutrina espírita, ela vem clareando aí, ela vem mostrando aí o que é realmente essa fé, o que faz aí a gente ter muitas vezes essas curas, né? Porque a gente vai acreditando, quando a gente acredita, a gente vai procurando aí se cuidar melhor, vai procurando ter uma ajuda, né? Porque a medicina tradicional, ela baseia-se aí, né, em princípios científicos, não é? Utiliza medicamentos, cirurgias, terapias físicas para tratar a saúde aí, física ou biológica, né? E a medicina espiritual, ela incorpora dimensões ainda mais amplas, né? Ela atua num processo aí de cura. Isso inclui prece, isso inclui a meditação, a influência das forças espirituais. E é muito bacana quando a gente chega nas casas espíritas Leon Denis e a gente se depara aí com médicos espirituais, como o Dr. Herman, esse bondoso amigo que tanto nos dá aí as suas instruções, né? Os seus testemunhos aí. Então, tantos outros trabalhadores, como o Dr. Bezerra de Menezes, não é? Então a gente vai vendo que esses trabalhadores espirituais, eles trazem para nós as informações. E como não acreditar, né, em tudo isso? A crença aí na imortalidade da alma, da reencarnação, né, na comunicação com os espíritos, tudo isso vai nos ajudando a ter aí essa cura dentro de nós, porque tudo depende da nossa vontade, né? Como nos diz Leon Denis, da nossa vontade de querermos nos curar, porque quando a gente tem essa vontade de fazer as coisas, com certeza a gente se mexe, põe em ação aí todos os recursos. E a medicina espiritual, como diz aqui o Dr. Herman, vem aí acompanhando tudo isso aí em grande escala. Cada vez mais a gente vai entendendo a atuação dos espíritos sobre nós, a atuação dos fluidos magnéticos, através dos passes nas casas espíritas, através dos tratamentos que a gente tem aí nas casas espíritas, os passes de cura. Então tudo isso vai reforçando a nossa fé, tudo isso vai trazendo para nós o entendimento de que a gente tem essa ajuda espiritual. E esses médiuns modernos aí, que somos todos nós temos esse compromisso, não é? De esclarecer, esses encontros, como fala o Dr. Herman aqui na lição, esses encontros eles trazem, muitos chegam nesses encontros de medicina espiritual com muitas dúvidas, não é? O que é a medicina espiritual? Gente, mas isso existe, né? Então nós aí que somos espíritas e que participamos aí dos estudos, da codificação, procuramos trazer dentro, logicamente, do nosso ainda pouco conhecimento, né, sobre o assunto, porque é um assunto muito amplo, é um assunto que vai aí além das nossas expectativas, ainda da nossa imaginação aí, né? Por isso muitas vezes colocamos a conta dos milagres, não é? E ele coloque sempre, fale sempre dessa medicina, desse bem aí que nós temos, desse recurso maravilhoso que nós temos. Procuremos explicar, procuremos estudar
a fundo para podermos explicar o que significa essa medicina espiritual, né? A casa espírita, ela tem esse papel relevante, né, diante da humanidade de um modo geral. Nós estamos lá para servir, junto com os espíritos, junto com os espíritos trabalhadores das casas espíritas, nós, trabalhadores físicos, né, material, nós temos esse compromisso aí com o irmão, com o próximo. Afinal de contas, a mediunidade nos é dada para que a gente ajude, para que a gente possa aí, através das comunicações, trazer aí a manipulação dos fluidos, através dos passes, né, através de tantos tratamentos espirituais que nós temos nas casas, ajudar o irmão que necessita. Então, quando a gente participa aí desses estudos mais aprofundados aí, que é o estudo como da medicina espiritual, por exemplo, nós temos aí a chance, nós temos a oportunidade, não é, de ajudar. E esse é o intuito maior, a ajuda ao próximo. Porque se os irmãos espirituais estão aí prontos, né, para se comunicarem, estão prontos aí a nos ajudarem, nós também precisamos fazer a nossa parte. E quando a gente estuda, a gente eleva aí o nosso pensamento a Deus num patamar muito maior, né? A gente vai entendendo melhor todas as benefícios que esses companheiros do plano espiritual trazem para nós. Então, vamos participar, né? Vamos participar dos estudos, vamos tentar entender o que tanto Jesus trouxe, né, na época que esteve conosco aqui na Terra, né? Encarnado aqui na Terra, o que ele fazia, como ele fazia, né? E o porquê ele fazia as curas e como isso se dava. E isso é importante a gente saber, porque a gente não faz a conta aí de milagres, a gente faz aí que Jesus falou assim, né? Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, a mediunidade que todos aí nós temos, uns mais, outros menos, né? Nós temos os médiuns de cura nas casas espíritas, que são médiuns aí preparados, que se preparam, que estudam a medicina espiritual, estudam os passes, estudam aprofundadamente todo um passo a passo do que é essa medicina espiritual, cada cantinho do nosso corpo e onde os fluidos magnéticos podem atuar melhor. Então, que nós nos preparemos, que nós participemos dos cursos, dos encontros, dos estudos, estudemos mais, estudemos mais, para que a gente possa levar ao irmão que precisa sempre o amparo espiritual, o amparo naquela prece, né? Renovando aquela fé que todos nós temos dentro de nós, mas que às vezes fica um pouquinho esquecida, né? Então, vamos aí participar, vamos agora com o Dr. Herman aqui falando conosco, né? Quando ele nos diz, vamos estudar, vamos entender e principalmente exemplificar tudo que a gente aprende. Então esse aí é o convite que fica, estudemos sempre, espíritas, como diz o Evangelho, né? Vamos nos instruir, né? Vamos nos amar, e quando a gente ajuda o outro, a gente está aí distribuindo esse amor que Jesus nos ensinou. Graças a Deus.